Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Depois de um começo tímido pelo Ding Liren, ele começou depressivo, deprimido, tímido, fazendo lances ali. A primeira rodada ele se segurou, se defendeu, conseguiu até que empatar. Na segunda rodada foi um desastre, né? Foi um desastre, levou uma miniatura, não aguentou a pressão do russo Jan Nepomniachtchi. Tivemos um dia de descanso essencial para o Ding Liren se recuperar. Dançou Bob Dylan com o Richard Laporte, cantou, né, se distraiu, entendeu que ele não estava com problemas mentais, era simplesmente uma ansiedade, ele estava acreditando que ele estava com algum problema muito sério na mente dele, era tudo ansiedade. E na terceira rodada tivemos ali, o dragão acordou, né? Ele conseguiu ali fazer um bom jogo, o Nepo teve que se defender até e conseguiu um empate. E vamos dar uma olhada agora então na quarta rodada aqui do Campeonato Mundial 2023, que tá pegando fogo. Temos agora o Ding Liren com as peças brancas, e ele abre aqui com o C4, a abertura inglesa, olha aí, hein? Essa é uma das armas do grande mestre André Diamante, que inclusive consta aqui no combo, né? No combo de 18 cursos que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? 18 cursos, acesso vitalício pelo preço de um, e uma das armas é aqui, a abertura inglesa. Vamos ver como é que segue aqui. Cavalo em F6, temos cavalo C3, E5, e depois de cavalo aqui em F3, cavalo C6, a variante dos 4 cavalos da abertura inglesa. Vamos ver como segue. Ding Liren segue aqui com E3, Nepo vem agora com o bispo para casa de B4, Ding joga dama C2 tentando compensar o enfraquecimento da casa central de E4, uma vez que o cavalo não vai ficar dominando essa casa para sempre. E depois de bispo por C3, o Ding captura, portanto, o bispo com o peão, né? Aqui rola uma dúvida, com qual eu vou capturar, qual é o certo? Não tem certo, né? Tem aqui, cada um traz uma possibilidade diferente. Capturar com o peão em direção ao centro é sempre uma boa alternativa e deixar a dama dominando aqui o centro. O lado negativo, você tá dobrando peões. O lado positivo, você tá abrindo a coluna para poder atacar peão, você tá abrindo o bispo para poder jogar, você tá reforçando o centro. É um monte de ponto positivo, né? A partida seguiu com D6 e agora E4 aqui pelo Ding Liren. O Ding agora avança aqui no centro, já que ele tem um peão de C3, ele quer formar o centro clássico, ficar com um centro bem forte aqui. E4 exclama, né, galera? E4 exclama, porque aqui você também poderia pensar em jogar um D3, bispo E2 mais devagar. Então E4 já mostra aqui um Ding Liren diferente. Roque foi jogado agora pelo Nepo, o Ding segue desenvolvendo com o bispo E2, e aqui o Nepomniachtchi vai para Lady Davi Leandro, olha aí, cavalo em H5, né? Se você pode jogar esse lance em qualquer posição, né? Eu sempre falo sobre isso. Jogue, né? Eu mando anotar e depois eu falo pra apagar, que é brincadeira, né? Agora é o seguinte, pessoal, cavalo H5 de olho aqui na casa de F4, claro. E o Ding manda bala no lance D4, né? Ficando com o centro clássico, um centro bem protegido, muito bem protegido. E agora também o bispo pode capturar o cavalo se esse cavalo se aventurar demais, né? E é exatamente o que acontece aqui na partida. O Nepo segue com esse cavalo, chamado cavalo do Kasparov, né? O cavalo, quando ele chega nessa quinta horizontal, olhando da perspectiva das negras, né? A quinta horizontal aqui das negras, na coluna F, é chamado o cavalo aqui do Kasparov. Se fosse o das brancas, seria aqui em F5, né? É um cavalo muito forte, ele ataca muitas casas aqui, ele incomoda demais e na maioria das vezes você vai querer, né, capturar essa peça. Por isso o bispo toma, peão toma, e aqui o Ding segue com o Roque. Que é isso, galera? Olha esse centro aqui do Ding Liren, que maravilha, né? Tá jogando muito bem aqui a abertura do Ding. Claro que o Nepo também não tem nenhum problema ainda na posição. Só pode ficar com algum problema se ele fizer algum lance errado aqui. Vamos ver qual vai ser a estratégia agora do Nepo, né? Dama em F6 foi jogado, trazendo suporte para o peão de F4 já, e também colocando pressão no centro e também na casa de E5, enfim, uma bela casa aqui para dama. E o Ding Liren segue trazendo a torre de F em E1. Nepo segue com torre em E8, eles estão ajeitando aqui as peças, bispo D3 agora pelo Ding Liren, trazendo uma proteção para o peão. E o Nepo segue com o desenvolvimento bispo G4, ameaçando danificar a estrutura de peões aqui do Ding. E agora, Ding, né? O Ding que acabou de comprometer o bispo aqui em D3, será que volta o bispo agora para E2?
Ding, não faz um negócio desse com a gente, pelo amor de Deus. E o Ding Liren segue, portanto, aqui com o cavalo D2. Nada de se perder na posição. Ele segue, inclusive, com bastante lógica, com esse lance aí, cavalo D2. Vamos ver qual é o plano do Ding. A partida seguiu com o cavalo A5, agora pelo Nepo. Pressionando aqui o peão de C4, saindo da frente do peão de C. E o Ding Liren segue agora com C5. Galera, isso daqui, vamos prestar atenção. O que o Ding Liren vai fazer aqui agora, que é um momento histórico aqui, um momento histórico. O dragão começa a fazer lance aqui. Vocês não vão acreditar, né? C5 foi jogado. Olha o que o dragão vai fazer agora. E depois de peão toma... E o que ele fez aqui? O tema do desvio, galera. O Ding segue agora com E5, atacando a dama. E depois de dama em H6, D5. Não é o mesmo Ding Liren, definitivamente. Ou melhor, esse é o Ding Liren, né? Esse é o Ding Liren que a gente conhece. Não à toa, o número 3 do mundo, com quase 2.800 de rate, né? Tem que justificar, né? Quando ele joga na sua plenitude. E é o que ele tá fazendo aqui até agora. Esse é o Ding Liren que a gente conhece, né? Que ele não se importa com qualidade material, o importante é melhorar a posição das peças. Ficou com o centro aqui, eu não sei nem dar o nome, porque o centro dos sonhos são o sonho é ter os peões aqui nas casas de D4 e E4, né? Então esse aqui é um centro mais sonho ainda. Mas nesse momento... O Ernest Guiri, eu tava assistindo a live dele e do Daniel Naroditsky, que ele fala, olha, é muito bonito, o que o Ding Liren tá fazendo aqui é muito bonito, mas eu tenho uma filosofia, que o bonito só é bonito quando funciona, né? Eu achei legal essa frase, ele falou, então ainda tem muito jogo aqui pela frente, por enquanto tá bonito, mas só vai ser bonito se funcionar. E aí, então, eu achei interessante essa discussão. Torre de ainda 8 foi jogada e agora C4 aqui. Que centro poderoso. E agora o cavalo do Nepo tá aqui no canto. Ele tem que tirar o cavalo daí, B6, claro, vai poder manobrar aqui o cavalo. Ding segue com H3, questionando aí o bispo. Não existe sacrifício aqui, né, galera? As torres não têm acesso. Se as torres ainda tivessem algum acesso, poderia pensar até em alguma maluquice dessa, né? Mas não. Bispo H5 foi jogado e agora, o que jogar, né? O Ding vai para um lance aqui bem legal, uma ideia bem bacana. Como progredir nessa posição, porque esse era o grande desafio ali que eu tava, né, acompanhando ali ao vivo. A posição parece muito boa, mas de fato como progredir, né? Então essa que é a questão aqui. E o Ding segue então com um lance aqui, bispo E4, né? O que será que esse lance tá fazendo além de pendurar o peão? Calma, pessoal, esse lance não tá pendurando o peão. Claro que se ele capturar o peão, tem bispo lá por H7, troca tudo, né? E ganha qualidade depois, aqui ficaria um jogo ganho pro Ding. Ah, mas então o Ding tá jogando golpinho, igual ele fez na partida que ele perdeu contra o Nepo. Ele tá tentando ver se o Nepo cai aqui num golpinho de 600 de rating. Calma, pessoal, não é isso, né? E aqui, então, o Nepo segue com torre em E7 e a ideia do Ding Liren agora, vamos ver como é que ele vai seguindo. Primeiro dama C3 e esse lance traz suporte agora para o peão central e também fica de olho nessa terceira diagonal. Torre de D em 8 foi jogado pelo Nepo, pesando para cima do peão e agora sim, né, a gente vê qual que era a ideia do bispo E4, era poder jogar com o bispo em F3 aí e tentar trocar aqui, colocar o cavalo em F3 protegendo o peão central. Ainda assim não é muito claro como progredir. Vejam que partida tensa e que partida difícil. O Nepo segue com um lance que exclama aqui, o fianqueto do cavalo, né? Ô Rafa, o que é isso, fianqueto do cavalo? É verdade, o cavalo tem que voltar pro jogo. E aqui começam a existir ideias de tentar jogar um F6 no futuro e bloquear com o cavalo. E as pretas tão sólidas aqui, né? Então, realmente ainda tem muito jogo. Fica parecendo que o Ding tá esmagando aqui o Nepo, mas na prática é difícil de encontrar os lances. E aqui então, especulou-se muito sobre o que jogar, né? Será que era hora de jogar o cavalo aqui em F3, mas mais uma vez como progredir? O Ding Liren vai para a ideia de jogar torre E2, olha só que interessante. A partida segue com F6 e agora parece que realmente o Nepo encontrou aí a sua defesa. O cavalo pode ser jogado também em D6 a qualquer momento que o peão aqui tá cravado, né?
Enfim, tá atacado aqui a torre, aqui o peão tá cravado. Então o cavalo pode vir para D6 também a qualquer momento. Como continuar? Ding Liren segue com o único lance aqui da posição E6. E agora o Nepo joga o cavalo aqui para D6. Um outro lance muito forte apontado pelo Guiri era jogar o lance bispo G6. E ele disse que aqui as pretas empatam. E se o Guiri falou que as pretas conseguem empatar, né, vamos acreditar no Guiri. Brincadeiras à parte, o ponto todo desse lance bispo G6 é não permitir em maneira alguma o cavalo tentar vir para a casa de E4, onde o bispo tomará o cavalo. É uma ideia muito sólida, é o melhor lance segundo os computadores e realmente é uma ideia que fugiu aqui do Nepo. O Nepo segue com o cavalo D6, até aqui tudo bem. O Ding segue com torre de A em E1 e mais uma vez, apontado né, aqui o Guiri comenta que deveria primeiro tomar o bispo e depois seguir com o plano dele de dobrar as torres, exatamente para não ter o tema do bispo G6. Quando o Ding Liren dobra as torres aqui, o Guiri fala, ainda as pretas têm chance, bispo G6 ultra sólido, segura tudo, não tem como colocar o cavalo aqui em E4, não tem como progredir e... pior, as pretas podem até colocar o bispo em F5 e soltar um G5 e começar um ataque na ala do rei. Então aqui, galera, começou a se especular que talvez as pretas tenham contra-jogo. E vejam, depois de um A4, A5, né, aqui a posição na ala da dama tá fechada. Depois de, né, vamos por bispo G6, aqui A4, A5, na ala da dama tá tudo fechado. As brancas não tem muito como progredir e as pretas podem sim começar um contra-jogo na ala do rei. Então se tem alguém que pode talvez ganhar, que posição perigosa é essa? Sejam as negras agora, seja o Nepo. Então percebam que jogo arriscado. Nepo segue com o cavalo em F5, um lance que... há um certo estranhamento desse lance porque ele não tá mais lutando agora aqui pela casa de E4 e o Ding Liren segue agora, portanto, com bispo por H5 e depois de dama por H5, torre E4. E a questão é, cavalo F5 jogado aqui pelo Nepo traz uma série de problemas, porque agora como defender o peão de F4? Notem que G5 não é mais possível porque tá caindo em F6. O Nepo tem que jogar dama em H6 agora. E aqui o comentário é que o Nepo detesta jogar passivo. Ele detesta jogar defensivo. Então, e aqui ele já tá tendo que fazer lance feio, né? O lance dama H6 é um lance feio, mas é um lance necessário. É um lance que defende em F6, defende em F4. É um lance feio, porém necessário. Mas até aqui o pessoal falou tudo bem, ainda G5 tá vindo e a posição é sólida. Ding Liren seguiu com dama em F3 e aqui esperava-se que fosse jogado ao toque, aqui o lance G5, um lance que realmente olhando, parando para pensar aqui, é difícil de encontrar uma continuação, assim, talvez G4 foi especulado, talvez deixar a torre aqui também foi especulado, ou voltar ela para E2. E de fato, como progredir? Aqui as pretas têm um cavalo, né, muito bem colocado, bloqueando aqui, os peões estão bloqueados. Não há uma ruptura de peões, mais uma vez, e talvez as pretas também possam querer atacar no futuro mesmo na ala do rei, né? Então, nada muito claro. G5 era um lance que dá luta, é um lance forçado, mas Nepo muito rapidamente, por impulso, faz o lance cavalo D4 e é um choque, galera. É um choque. O Nepo pensa por 1 minuto e meio, não dá 2 minutos o que ele pensa nessa posição. E ele vai para um lance de iniciante aqui no xadrez. Ele vai para um lance de iniciante. Os fantasmas de Nepo que surgiram, né? Os problemas de Nepo que aconteceram no match contra Magnus Carlsen, onde ele jogava por impulso lances de iniciante. Ele joga muito bem, ele é um monstro, né? Um dos melhores jogadores do mundo. Mas de vez em quando ele é tomado por um impulso e ele faz lance de iniciante no Mundial. E isso acontece mais uma vez com Jan Nepomniachtchi, um drama na vida do russo, porque a gente tem o Ding vencendo a sua ansiedade numa crescente, e agora a gente vê o Nepo voltando a ser atormentado pelos traumas dele de fazer lance de iniciante no Mundial. E o Ding Liren não perdoa, galera. Torre por cavalo, primeiro que até assim pendurou o peão de F4, mas o pior não é isso, é torre por cavalo. Ding Liren vai pro lance brilhante aqui na partida. O dragão não apenas acordou, o dragão está de pé, galera. Torre por cavalo, sacrificando aqui a qualidade. Peão por torre seguiu na partida e cavalo B3. Bum! Aqui dá pra ouvir um estrondo na posição. Não tem como segurar
A posição agora vai entrar em colapso. G5 foi jogado pelo Nepo, tentando na luta aí defender o seu peão de F4. Cavalo por D4 chegou. Dama G6, G4, galera. Com G4 exclama aqui, criando um posto avançado para o cavalo. Aqui é possível tomar en passant, é exatamente o que vai acontecer na partida. E se não tomar en passant, o cavalo tá vindo para F5 e good game. Aqui vai acabar logo, né? F por G3 segura a partida. F por G3, H5, o Nepo vai tentando um contra-jogo na ala do rei. Cavalo em F5, o cavalo do Kasparov. O cavalo chegou na casa de F5 e não tem como tirar ele daí. A partida seguiu com torre H7 e agora dama aqui em E4. E aqui o Guiri comentou que a posição das brancas é tão forte, mas tão forte, aliás, depois aqui de rei H8 e E7, que foi o que seguiu na partida. O Guiri comenta que a posição das brancas é tão forte que as pretas não conseguem sair desse quadrado aqui, ó. Simplesmente isso. O Guiri falou aqui é o seguinte: o Nepo deveria abandonar porque isso não é mais xadrez. Isso virou aquele joguinho de deslizar a peça. Sabe aquele joguinho que você tem ali 15 bloquinhos e um vazio. Aí você vai deslocando as peças, tem que resolver, colocar na ordem e tal. Um slider, né? Slider puzzle. Ele falou que isso daqui não é mais xadrez, virou um slider puzzle. As pretas não tem mais como sair desse quadrado. E o Guiri falou que ele jogaria torre 2 aqui, iria com o rei na ala da dama. Pra vocês terem ideia, né? O Guiri tava se divertindo aqui com a posição. Que ele falou que era o sonho dele jogar o Mundial e ter uma posição como essa, a posição dos sonhos, né? As pretas não tem o que fazer, Nepo segue com dama em F7, D6, boom! Aqui peão toma cavalo, toma o duplo agora pra cima. Aqui é o seguinte, a partida seguiu com dama G8, mas se tivesse jogado dama por peão, poderia seguir simplesmente cavalo toma. E depois das trocas, o Ding tem uma peça limpa a mais, uma peça por um peão. Uma posição completamente vencedora aqui para as brancas. A partida seguiu com dama G8, o Nepo segue na luta, cavalo por E8, dama por E8, fala ok, mas e agora? Será que continua ganho? Porque, bom, olhando a barrinha sim, né? Mas os 5 peões aí para cada lado, dama, torre, será que dá para ganhar? Vamos ver então a ideia aqui do Ding Liren, a técnica agora. Dama em E6 foi jogado. Temos aqui o rei em G7, agora a torre F1 primeiro. Galera, isso aqui é a manobra de Super GM mesmo, tá? Isso aqui, primeiro jogar um torre F1 pra comprometer a torre aqui na defesa. Isso aqui é o cubo mágico, né? Já falamos ali do joguinho de slider, agora virou cubo mágico. Isso aqui é um espetáculo. Agora a torre D1 foi jogado. Aqui F5 foi jogado agora pelo Nepo. Também poderia ter tentado aqui o torre H8, mas tá vindo torre D8, não tem como impedir. Então F5 foi jogado atacando agora a dama. A dama sai com o cheque rei F7, encostou no peão. Cai o peão de F5 com cheque, a torre cobre em F6. Dama em H7, cheque rei E6. Olha onde foi parar o rei do Nepo. E aqui a gente ficou se perguntando por que o Nepo não abandonava. E o Guiri deu uma boa explicação. O Guiri falou que enquanto a partida tá rolando, o jogador ele ainda tá salvo pela sua individualidade, ele pode ficar com ele mesmo. A partir do momento que a partida acaba, ele vai ter que dar entrevista, ele vai ter que, né, desbloquear o mundo exterior, né? Ele vai ter que interagir com o mundo exterior. Então ele tem que se preparar psicologicamente para isso. E por isso ele ainda vai continuando aqui no tabuleiro. Dama G7 pelo Ding Liren, um lance de arremate maravilhoso isso. É muito difícil de achar, né? Claro que a gente percebe que as brancas estão ganhas aqui, mas o natural é a gente querer dar um cheque aqui, jogar com Dama E4, fica com uma ultra proteção ali pra cima do peão, o rei exposto, e você vai ganhar daqui a 15, 20, 30 lances, né? Mas aqui o Ding vai para um lance de arremate, galera, um lance de gênio. Dama G7, aqui um lance genial. A partida seguiu com torre G6 agora pelo Nepo. Mas, olha que bonito isso. Depois de dama em F8 e torre G8, que seria uma defesa, existe a possibilidade até de sacrificar a dama. Vamos ver como segue aqui a partida. Dama em F8 jogado pelo Ding Liren, meus amigos. E nessa posição, Nepo abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O dragão chinês ficou de pé, galera. Que é isso? Que é isso? É bonito de ver, é bonito demais de ver. O Ding, do jeito que ele começou o torneio mundial,
totalmente desanimado, ansioso, com falta de autoconfiança, e como ele vem resgatando isso e voltando a ser o Jing Liren que a gente conhece, impressionante. E o Nepo tiltou de novo, galera, o Nepo tiltou de novo, e isso vai ser difícil dele superar, porque... como comentaram lá também, se fosse qualquer outro jogador, acontece fazer um blunder, errar, acontece, passou, vamos pra próxima. Mas no caso do Nepo, tem um histórico. Tem um histórico contra o Magnus Carlsen, os momentos em que ele tiltava, as partidas que ele perdeu tiltando, e esse histórico volta com força pra assombrar. Muito difícil a situação do Nepo, é muito difícil ser Young Nepomniachtchi agora, porque ele vai ter que lutar com os seus monstros internos aí, que vieram e voltaram, né? E agora é o seguinte, pessoal, aqui é o seguinte, se torre G8, poderia seguir com dama por torre, que é isso, né? E depois de dama toma, torre aqui em D8, bonito demais, né? Torre D8, e aqui não tem o que fazer, aqui força realmente, é uma situação, uma continuação que força a vitória aqui das brancas, né? É isso, galera, essa foi a quarta rodada, e com isso uma ótima notícia, né? Agora o Mundial vai pegar fogo mesmo, Nepo tentando vencer ali a sua impulsividade, né, os traumas aí do passado, e o Jing nessa crescente que agora ele só ganha confiança. A gente vai ver um Mundial aí pegando fogo daqui pra frente. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!